De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Uma palavra que destrói evangelho moderno, uma expressão que demole pregação contemporânea, uma resposta que aniquila doutrina popular, uma declaração que pulveriza falsa graça atual. De modo nenhum. Não, talvez não. Não, seria melhor evitar. Não, depende da situação. De modo nenhum. Impossibilidade absoluta. No grego, migenoito. Expressão de horror máximo usado por Paulo. Impossibilidade total, rejeição categórica, repúdio absoluto da própria sugestão, uma palavra que destroça império inteiro de evangelho falso. 3 palavras que demolem sistema completo de doutrina barata. Resposta simples que aniquila teologia complexa de compromisso. Declaração direta que pulveriza filosofia religiosa moderna. Igreja contemporânea construiu evangelho gigantesco sobre fundação de areia, teologia elaborada que permite pecado contínuo, sistema doutrinário que acomoda a rebelião, filosofia religiosa que justifica a carnalidade. Paulo destruiu tudo com uma palavra, de modo nenhum. Como meteorito que aniquila dinossauros, como terremoto que derruba arranha-céus, como tsunami que varre civilização inteira. Uma palavra apostólica que destrói evangelho falso completamente. Migenoito aparece 10 vezes em Romanos, sempre para rejeitar categoricamente algo que contraria a natureza de Deus ou o caráter da salvação. Expressa horror divino diante de contradição com verdade. Paulo usou a mesma expressão para rejeitar. Ideia de que Deus é injusto, sugestão de que pecado produz bem, conceito de que lei é pecado, pensamento de que Deus rejeitou Israel, pergunta sobre permanência em pecado, palavra que Paulo reservava para impossibilidades absolutas, para contradições com natureza divina, para blasfêmias contra caráter de Deus. Igreja moderna perdeu o conceito de impossibilidade absoluta. Tudo se tornou relativo. Toda verdade tem exceção. Todo princípio tem flexibilidade. Todo mandamento tem circunstância atenuante. De modo nenhum restaura absolutismo bíblico que o evangelho atual rejeitou. Hoje você descobrirá 7 formas como uma palavra destrói evangelho inteiro. 7 aspectos de migenoito que aniquilam falsa pregação. 7 dimensões da resposta que demole doutrina contemporânea. 7 revelações que mostram poder destrutivo de verdade apostólica. Prepare-se para ver como palavra simples pode demolir sistema complexo. Para compreender como resposta direta pode destruir teologia elaborada, para descobrir como não apostólico aniquila sim moderno. Porque depois que você entender poder destrutivo de modo nenhum, nunca mais aceitará evangelho que acomoda aquilo que Paulo rejeitou categoricamente. Você está pronto para ver como uma palavra destrói evangelho inteiro? A primeira forma devastadora como uma palavra destrói evangelho inteiro é a expressão de horror divino. De modo nenhum, não é resposta educada ou preferência pessoal, mas manifestação do horror que Deus sente diante de contradições com sua natureza santíssima. De modo nenhum, Romanos 6:2. Migenoito em grego, expressão mais forte de repúdio disponível no idioma. Horror absoluto, impossibilidade total. Rejeição que vem das profundezas do ser divino. Paulo não estava dando opinião teológica. Estava canalizando horror celestial diante de sugestão blasfema. Transmitindo repugnância divina contra a ideia que contraria a natureza de Deus. Pergunta: permaneceremos no pecado para que graça abunde? Provocou horror no coração de Deus, transmitido através de apóstolo. Como sugerir que luz produza trevas, que vida gere morte, que santidade promova pecado? Impossibilidade que viola a própria natureza divina.
Igreja moderna perdeu o conceito de horror sagrado. Deus que se alegra com tudo, que tolera qualquer comportamento, que aceita toda a condição, que jamais se horroriza com nada. Paulo revela Deus que sente horror genuíno diante de certas sugestões, que se revolta contra ideias que contradizem sua natureza, que rejeita categoricamente aquilo que viola sua santidade. Porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Salmo 5:4. Deus não tem prazer em iniquidade. Não acomoda maldade, não tolera pecado, sente repugnância genuína contra aquilo que contraria sua santidade. Horror divino se manifesta através de impossibilidade absoluta. Deus não pode negar a si mesmo, não pode contradizer sua natureza, não pode produzir aquilo que lhe é contrário. Migenoito expressa esta impossibilidade ontológica. Não apenas não deveria, mas não pode, porque contradiria a essência divina. Evangelho moderno eliminou horror sagrado completamente. Apresenta Deus que nunca se horroriza com nada, que aceita qualquer comportamento em nome do amor, que tolera rebelião em nome da graça. Paulo confronta esta distorção através de palavra que expressa o horror divino genuíno. Mas os perversos são como o mar bravo, que não se pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías 57, 20 e 21. Deus declara ausência total de paz para ímpios. Não acomodação graciosa, mas rejeição absoluta de condição que contraria sua natureza. Horror divino também se revela através de santidade que não pode coexistir com pecado. Muito limpos são os vossos olhos para ver o mal, e a opressão não podeis contemplar. Abacuque 1:13. Deus não pode sequer olhar para a maldade sem sentir repugnância. Santidade divina produz aversão natural ao pecado. Igreja atual ensina a Deus que convive tranquilamente com pecado, que observa rebelião sem horror, que tolera a iniquidade sem repugnância, que aceita a carnalidade sem revolta. Migenoito destrói esta imagem falsa através de expressão de horror genuíno que santidade divina sente diante de sugestão pecaminosa. Palavra também revela que horror divino não é temporário ou superficial. É reação ontológica que brota da essência de quem Deus é. Não muda com circunstâncias ou cultura. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Natureza divina que sente horror diante de pecado não muda com o tempo. Como aplicar o horror divino? Primeiro, reconheça que Deus sente horror genuíno diante de pecado, não tolerância amorosa. Segundo, compreenda que santidade divina produz repugnância natural contra a iniquidade. Terceiro, aceite que algumas coisas são absolutamente impossíveis para Deus, não apenas improváveis. Quarto, desenvolva o horror sagrado contra aquilo que contraria a natureza divina. A palavra que expressa o horror divino destrói o evangelho que apresenta Deus tolerante com pecado, em vez de santo que se horroriza com rebelião. A segunda forma devastadora, como uma palavra, destrói o evangelho inteiro, é estabelecimento de impossibilidade absoluta. De modo nenhum, não admite exceções, circunstâncias atenuantes ou relativização cultural. Estabelece impossibilidade total que não pode ser negociada. Migenoito, impossibilidade ontológica, não improvável ou indesejável. Impossível, por contradizer natureza fundamental da realidade espiritual. Paulo estabeleceu verdades absolutas que o evangelho moderno rejeitou, princípios inegociáveis que a igreja atual relativizou, impossibilidades que teologia contemporânea transformou em possibilidades. Igreja de hoje perdeu o conceito de absolutos divinos. Tudo se tornou contextual. Toda verdade tem exceção. Todo princípio pode ser flexibilizado conforme cultura ou circunstância.
De modo nenhum restaura absolutismo bíblico que reconhece impossibilidades genuínas. Impossibilidade absoluta se baseia em natureza imutável de Deus e realidade da regeneração, não em preferência humana ou conveniência cultural. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Números 23:19. Deus não pode mentir. Impossibilidade absoluta baseada em sua natureza. Mesmo princípio opera em outras áreas da vida espiritual. Quem morreu para pecado não pode continuar vivendo nele. Impossibilidade lógica e espiritual. Como morto não pode executar ações de vivo. Natureza crucificada não pode produzir frutos de natureza antiga. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados se outra vez renovem para arrependimento. Hebreus 6:4-6. Escritura reconhece impossibilidades espirituais genuínas. Certas coisas simplesmente não podem acontecer porque contrariam realidade espiritual estabelecida por Deus. Igreja moderna nega impossibilidades bíblicas. Ensina que tudo é possível através de esforço humano, que não existem limitações absolutas na vida espiritual, que toda condição pode ser alterada através de técnica adequada. Paulo confronta esta mentalidade através de estabelecimento de impossibilidade que não pode ser superada por metodologia humana. Impossibilidade absoluta também se revela através de natureza da união com Cristo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6:3. União com Cristo na morte produz impossibilidade de continuar na vida antiga. Não dificuldade que pode ser superada, mas impossibilidade que não pode ser violada. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6:5. Plantio com Cristo na morte garante participação na ressurreição. Lei espiritual que não admite exceções. Realidade que não pode ser alterada por vontade humana. Igreja atual tenta negociar impossibilidades bíblicas, oferece soluções humanas para problemas que Deus declarou impossíveis de resolver através de esforço natural. Migenoito estabelece limite absoluto que não pode ser ultrapassado por engenhosidade humana. Impossibilidade também se baseia em caráter definitivo da obra de Cristo. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Romanos 6:9. Cristo não volta a morrer. Impossibilidade absoluta. Cristão que morreu com Cristo não volta a viver para pecado. Mesma impossibilidade. Obra de Cristo possui finalidade que produz impossibilidades genuínas. Não pode ser desfeita, revertida ou negociada. Igreja moderna ensina reversibilidade da obra divina. Salvação que pode ser perdida. Regeneração que pode ser desfeita. Morte para pecado que pode ser anulada. Paulo estabelece irreversibilidade através de impossibilidade absoluta que nenhum poder humano pode alterar. Como aplicar impossibilidade absoluta? Primeiro, aceite que existem verdades absolutas que não admitem exceção. Segundo, reconheça impossibilidades espirituais estabelecidas por natureza de Deus. Terceiro, pare de tentar negociar aquilo que Deus declarou impossível. Quarto, submeta-se à realidade de absolutos divinos que não podem ser alterados. A palavra que estabelece impossibilidade absoluta destrói evangelho que relativiza verdades divinas e nega a existência de absolutos espirituais. A terceira forma devastadora como uma palavra destrói evangelho inteiro é a exposição de contradição fundamental. De modo nenhum, revela que evangelho moderno contém contradição lógica e espiritual que o invalida completamente.
Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Paulo expôs absurdo lógico. Como morto pode continuar vivendo? Como natureza destruída pode continuar funcionando? Como velho homem crucificado pode continuar dominando? Contradição não é pequena inconsistência doutrinária, é violação fundamental da lógica espiritual que invalida sistema inteiro. Evangelho moderno ensina simultaneamente morte para pecado e continuação em pecado, libertação do domínio pecaminoso e escravidão contínua, nascimento de nova natureza e domínio da natureza antiga, crucificação do velho homem e vida do velho homem, impossibilidades lógicas que se cancelam mutuamente. Pode acaso a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Tiago 3:11. Tiago aplicou o mesmo princípio lógico. Fonte não pode produzir simultaneamente água doce e amarga. Paulo aplicou lógica às realidades espirituais. Natureza regenerada não pode produzir simultaneamente justiça e pecado como padrão de vida. Igreja atual aceita contradições como mistérios da fé. Ensina impossibilidades lógicas como tensões bíblicas. Promove absurdos como paradoxos espirituais. De modo nenhum, estabelece que certas contradições invalidam o sistema que as contém. Contradição fundamental também se revela através de natureza da regeneração. De sorte que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Já passaram, tempo passado definitivo. Tudo se fez novo, transformação completa. Não coexistência de velho e novo, mas substituição total. Evangelho moderno ensina coexistência pacífica entre natureza antiga e nova. Velha criatura convivendo com nova criatura. Coisas velhas permanecendo junto com coisas novas. Contradição que Paulo rejeitou categoricamente através de migenoito. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Jesus estabeleceu a impossibilidade de servir simultaneamente a dois senhores. Paulo aplicou o mesmo princípio. Impossibilidade de servir simultaneamente ao pecado e à justiça. Igreja atual ensina a servidão dupla como condição normal do cristão, servindo parcialmente ao pecado e parcialmente à justiça. Contradição que Jesus declarou impossível. Contradição também se manifesta através de conceito de morte espiritual. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Antes da regeneração, mortos em pecados. Após regeneração, vivificados em Cristo. Não gradual melhoria, mas passagem literal de morte para a vida. Evangelho moderno ensina melhoria gradual em vez de passagem de morte para a vida. Processo contínuo em vez de transferência completa. Paulo expôs contradição. Não se pode estar simultaneamente morto e vivo, em trevas e na luz, sob condenação e justificado. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Tirou e transportou, ações completas. Não permanência nas trevas com esperança de luz, mas transferência total de reino. Igreja atual ensina permanência parcial nas trevas após transferência para a luz. Contradição que Paulo rejeitava através de migenoito. Como aplicar exposição da contradição fundamental? Primeiro, identifique contradições lógicas no Evangelho moderno. Segundo, rejeite sistemas doutrinários que contêm impossibilidades fundamentais. Terceiro, aceite que morte para pecado elimina vida para pecado, não a reduz. Quarto, ensine transferência completa de reino, não permanência dupla.
A palavra que expõe contradição fundamental destrói evangelho que ensina impossibilidades lógicas como verdades espirituais. A quarta forma devastadora como uma palavra destrói evangelho inteiro é a anulação de toda negociação humana. De modo nenhum, estabelece verdade divina que não pode ser alterada, modificada ou negociada através de argumentação, cultura ou preferência humana. Migenoito, palavra final que encerra debate. Não abre discussão, fecha a questão, não convida a negociação, estabelece realidade inegociável. Paulo não estava iniciando diálogo teológico, estava declarando verdade absoluta que transcende opinião humana, estabelecendo realidade espiritual que não pode ser modificada por argumentação. Se você reconhece que verdades divinas não podem ser negociadas com argumentos humanos, se compreende que, de modo nenhum, estabelece limites absolutos. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde defendemos a autoridade inegociável da palavra contra relativismo moderno. Ative o sininho para cada confrontação com tentativas de negociar absolutos divinos e deixe nos comentários. De modo nenhum admite negociação. Igreja moderna transformou verdades absolutas em preferências negociáveis, doutrinas inegociáveis em opiniões debatíveis, comandos divinos em sugestões humanas. Resultado é fé democrática que vota sobre verdades divinas. Teologia parlamentar que debate realidades espirituais. Cristianismo que negocia com cultura sobre absolutos bíblicos. De modo nenhum, anula todo o processo de negociação. Estabelece verdade que permanece verdade independente de aceitação humana. Anulação da negociação se baseia em autoridade absoluta de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Deus não negocia com pensamento humano, não ajusta verdades às preferências terrestres, não modifica realidades para acomodar cultura. Paulo canalizou a autoridade divina através de migenoito, que encerra discussão sobre possibilidade de continuar em pecado, após morte para pecado. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Palavra divina possui autoridade que não depende de aceitação humana. Estabelece realidade que não pode ser alterada por rejeição. Anulação da negociação também se revela através de natureza da revelação apostólica. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. Paulo declarou o evangelho inegociável, não sujeito à revisão humana ou angélica, verdade estabelecida que não pode ser modificada por autoridade terrena ou celestial. De modo nenhum, opera dentro desta estrutura de autoridade absoluta que não permite negociação. Igreja atual tenta negociar verdades apostólicas com cultura contemporânea, adaptar comandos divinos às sensibilidades modernas, modificar doutrinas bíblicas para acomodar pressões sociais. Paulo estabeleceu zona inegociável que não pode ser invadida por influência humana. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119:89. Palavra divina possui estabilidade celestial que transcende mudanças terrestres. Negociação humana tenta alterar aquilo que Deus estabeleceu como permanente. Migenoito protege verdade divina contra a invasão de relativismo humano. Anulação também se manifesta através de caráter definitivo da obra de Cristo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2:14. Obra de Cristo é definitiva e inegociável. Não pode ser modificada por arrependimento humano ou aperfeiçoada por esforço religioso. Migenoito estabelece que frutos desta obra, morte para pecado, também são inegociáveis. Igreja moderna tenta negociar resultados da obra de Cristo. Oferece salvação modificada que acomoda preferências humanas. Gospel customizado que se adapta a desejos carnais. Paulo anula toda customização através de palavra que estabelece realidade inflexível. Como aplicar a anulação da negociação humana? Primeiro, reconheça que verdades divinas não estão sujeitas a voto humano. Segundo, pare de tentar negociar comandos bíblicos com cultura moderna. Terceiro, aceite a autoridade absoluta que não pode ser modificada por argumentação. Quarto, defenda zonas inegociáveis estabelecidas pela palavra de Deus. A palavra que anula negociação humana destrói evangelho que submete verdades divinas à aprovação e modificação humana. A quinta forma devastadora como uma palavra destrói evangelho inteiro é demolição sistemática. De modo nenhum, não ataca apenas erro específico, mas demole fundação inteira sobre qual evangelho falso foi construído. Migenoito funciona como explosivo que derruba a arranha-céu. Não remove tijolo individual, mas destrói estrutura completa que desaba sobre própria base corrompida. Evangelho moderno construiu sistema teológico gigantesco sobre fundação falsa. Possibilidade de salvação sem transformação. Doutrina elaborada que permite vida de pecado contínuo em regenerados. Paulo plantou dinamite na fundação. De modo nenhum. Impossibilidade absoluta de continuar em pecado após morte para pecado. Sistema inteiro desaba porque perdeu sustentação fundamental. Igreja atual possui teologia complexa para justificar vida carnal. Doutrina da luta perpétua contra a natureza pecaminosa. Ensino sobre coexistência de dois homens no cristão. Teologia da santificação progressiva, sem vitória presente. Filosofia da graça que cobre pecado contínuo. Construção teológica impressionante, edificada sobre areia movediça. De modo nenhum, remove fundação e todo o sistema desmorona. E a chuva desceu, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7:27. Jesus descreveu colapso de sistema construído sobre fundação falsa. Uma palavra apostólica pode causar colapso similar em sistema doutrinário. Demolição sistemática também se revela através de lógica da regeneração. Se velho homem foi realmente crucificado, então todas as doutrinas que dependem de sua vida são falsas. Se cristão realmente morreu para pecado, então todas as teologias que assumem vida para pecado são inválidas. Se regeneração realmente produz nova natureza, então todos os ensinos baseados em permanência da natureza antiga são mentirosos. De modo nenhum, demole não apenas erro isolado, mas sistema completo que depende do erro. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Foi crucificado. Tempo passado definitivo que demole presente contínuo de doutrinas modernas. Seja desfeito, destruição que invalida ensinos sobre permanência. Não sirvamos mais. Fim de servidão que anula teologias de escravidão contínua. Uma realidade bíblica demole sistema doutrinário inteiro. Igreja moderna tenta salvar sistema através de reinterpretação. Transforma foi crucificado em deve ser crucificado. Muda seja desfeito para está sendo desfeito. Altera não sirvamos mais para devemos lutar para não servir.
modificações gramaticais para preservar sistema doutrinário que contradiz texto bíblico. De modo nenhum impede reinterpretação que salva sistema falso. Demolição também atinge estruturas denominacionais construídas sobre evangelho falso, organizações que dependem de membros carnais, instituições que lucram com cristianismo superficial, sistema eclesiástico que desmorona quando membros realmente morrem para pecado e vivem para a justiça. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Julgamento divino demole estruturas religiosas construídas sobre fundações falsas. Demolição sistemática é necessária para a construção sobre fundação verdadeira. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios 3:10. Paulo estabeleceu o fundamento verdadeiro através de migenoito, que demole fundação falsa. Igreja precisa permitir demolição de sistema falso para reconstrução sobre base apostólica. Como aplicar demolição sistemática? Primeiro, reconheça que erro fundamental invalida sistema inteiro construído sobre ele. Segundo, permita que verdade apostólica demola estruturas doutrinárias falsas. Terceiro, pare de tentar salvar sistema através de reinterpretação que contradiz texto bíblico. Quarto, aceite necessidade de reconstrução sobre fundação apostólica verdadeira. A palavra que demole sistema inteiro destrói evangelho que tenta preservar estrutura doutrinária construída sobre fundação falsa. A sexta forma devastadora como uma palavra destrói evangelho inteiro é restauração de autoridade absoluta. De modo nenhum reestabelece supremacia da palavra de Deus sobre opinião humana, tradição denominacional e pressão cultural. Migenoito não é sugestão educada que pode ser considerada ou rejeitada conforme preferência. É decreto apostólico com autoridade divina que exige submissão incondicional. Paulo não estava oferecendo perspectiva teológica para debate acadêmico. Estava transmitindo autoridade celestial que não negocia com resistência terrena. Igreja moderna perdeu o conceito de autoridade absoluta das Escrituras. Transformou palavra autoritativa em literatura inspiracional. Reduziu comandos divinos a sugestões humanas. Converteu decretos celestiais em opiniões denominacionais. De modo nenhum, restaura a autoridade que não pode ser questionada, modificada ou rejeitada. Restauração da autoridade se baseia em origem divina da revelação apostólica. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Paulo não expressou opinião pessoal através de migenoito. Canalizou a autoridade do Espírito Santo que não pode ser contestada por sabedoria humana. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. A autoridade apostólica transcende origem humana. Procede diretamente de Deus através de revelação que não pode ser corrigida por educação terrena. Igreja atual submete a autoridade apostólica ao julgamento de crítica histórico-cultural, análise sociológica contemporânea, pressão de movimentos sociais, consenso denominacional, aceitação popular. De modo nenhum, inverte hierarquia. Autoridade apostólica julga todas estas coisas, não é julgada por elas. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2:15. A autoridade espiritual possui direito de discernir e julgar. Não é sujeita a discernimento e julgamento de autoridades inferiores.
Restauração também se manifesta através de caráter infalível da revelação bíblica. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, segundo Pedro 1:20. Escritura não está sujeita à interpretação particular que pode modificar significado conforme conveniência. Possui autoridade objetiva que estabelece verdade independente de preferência humana. Migenoito opera dentro desta estrutura de autoridade infalível que não pode errar. Igreja moderna questiona a infalibilidade para preservar liberdade de reinterpretação. Se a Escritura pode errar, então pode ser corrigida por sabedoria contemporânea. Paulo estabeleceu autoridade que não pode ser corrigida porque procede de fonte que não pode errar. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35:6. Pureza da palavra divina exige submissão total, sem adição ou subtração humana. A autoridade absoluta também se revela através de direito de estabelecer padrões definitivos. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. Escritura possui direito de ensinar verdade final, redarguir erro humano, corrigir desvio doutrinário, instruir em padrão divino, de modo nenhum. Exerce estas funções ao estabelecer impossibilidade absoluta de continuar em pecado após regeneração. Igreja atual inverte autoridade, permite que erro humano corrija a verdade divina, que desvio doutrinário modifique padrão bíblico, que ignorância contemporânea instrua sabedoria apostólica. Paulo restaura a hierarquia correta através de palavra que estabelece autoridade final sobre questão doutrinária. Como aplicar restauração de autoridade absoluta? Primeiro, reconheça que a palavra de Deus possui autoridade suprema sobre toda a opinião humana. Segundo, submeta preferências pessoais à autoridade inegociável das Escrituras. Terceiro, resista a tentativas de modificar a autoridade bíblica através de pressão cultural. Quarto, defenda a supremacia da revelação apostólica contra questionamento humano. A palavra que restaura a autoridade absoluta destrói evangelho que submete escrituras ao julgamento e correção de sabedoria humana. A sétima forma devastadora, como uma palavra destrói evangelho inteiro, é estabelecimento de padrão eterno. De modo nenhum, não estabelece preferência temporal ou cultural, mas verdade permanente que permanece válida através de todas as gerações e circunstâncias. Migenoito transcende limitações culturais do primeiro século. Não foi resposta contextual para problema específico de igreja primitiva, mas declaração de princípio eterno sobre natureza da salvação. Paulo estabeleceu padrão que permanece válido independente de mudança cultural, progresso científico ou evolução social. Verdade que não envelhece nem se torna obsoleta. Igreja moderna tenta contextualizar de modo nenhum como resposta cultural para problema temporário. Sugestão específica para situação particular que não se aplica às circunstâncias contemporâneas. Relativização que destrói a autoridade permanente da revelação apostólica. Padrão eterno se baseia em natureza imutável de Deus e caráter definitivo da obra de Cristo. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. Imutabilidade divina garante permanência dos princípios que brotam de sua natureza. Horror ao pecado não mudou. Impossibilidade de coexistência com iniquidade permanece igual. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Obra de Cristo que produz morte para pecado possui mesma eficácia hoje que possuía no primeiro século. Não perdeu poder com o passar do tempo.
padrão estabelecido por Paulo através de migenoito, reflete realidades eternas que não mudam com circunstâncias temporais. Estabelecimento do padrão eterno também se revela através da natureza permanente da regeneração. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Regeneração através de semente incorruptível produz transformação permanente, não temporária ou sujeita à obsolescência cultural. Igreja atual ensina a relatividade temporal da transformação espiritual. Regeneração que funciona diferentemente conforme época. Morte para pecado que era real no primeiro século, mas simbólica hoje. Paulo estabeleceu permanência através de princípio eterno, que transcende limitações temporais. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119:89. Palavra divina que estabeleceu impossibilidade de continuar em pecado após morte espiritual. Possui permanência celestial que não pode ser alterada por mudança terrestre. Padrão eterno confronta tentativas de reinterpretação geracional. Cada geração tenta adaptar verdades apostólicas às suas sensibilidades particulares. Migenoito estabelece limite que não pode ser ultrapassado por preferência de época específica. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro 1:25. Evangelho que Pedro e Paulo pregaram permanece o mesmo. Não evolui nem se adapta às mudanças culturais. Igreja moderna promove evolução do Evangelho. Mensagem que se desenvolve conforme progresso humano. Verdade que amadurece através das gerações. Paulo estabeleceu finalidade através de padrão que não pode ser melhorado ou ultrapassado. Padrão eterno também serve como teste para toda a alegação contemporânea de verdade espiritual, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Isaías 8:20. De modo nenhum, estabelecido por Paulo, serve como padrão permanente para julgar alegações modernas sobre possibilidade de vida cristã carnal. Qualquer ensino que contradiga impossibilidade apostólica de continuar em pecado, após morte para pecado, falha no teste do padrão eterno. Os 7 aspectos de como uma palavra destrói evangelho inteiro são: expressão de horror divino, estabelecimento de impossibilidade absoluta, exposição de contradição fundamental, anulação de negociação humana, demolição sistemática, restauração de autoridade absoluta e estabelecimento de padrão eterno. Se esta palavra devastadora de Paulo transformou sua compreensão sobre a autoridade apostólica, se reconhece que, de modo nenhum, estabelece padrões que não podem ser negociados, deixe nos comentários: de modo nenhum admite negociação. Compartilhe esta defesa da autoridade absoluta com a igreja que precisa voltar aos padrões apostólicos. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde defendemos verdades que não podem ser relativizadas. De modo nenhum, permanece como palavra final sobre possibilidade de continuar em pecado após regeneração genuína. Não importa quantas teologias sejam elaboradas para contornar esta impossibilidade, palavra apostólica permanece inabalável. Igreja pode construir sistemas doutrinários complexos para acomodar vida carnal. Pode desenvolver filosofias elaboradas para justificar carnalidade contínua. Pode criar metodologias sofisticadas para explicar permanência em pecado. Migenoito destrói tudo com autoridade simples e devastadora. Pergunta não é se podemos encontrar maneira de contornar impossibilidade apostólica. Pergunta é se vamos nos submeter à autoridade que estabeleceu impossibilidade como padrão eterno. Uma palavra que destrói evangelho inteiro porque estabelece verdade que evangelho falso não pode acomodar.
Você aceita a autoridade destrutiva de modo nenhum ou continua tentando negociar com impossibilidade apostólica?